espero que vocês estejam bem. Continuando com os nossos exercícios aqui, agora a gente vai começar a resolver a prova da Santa Casa de 2023, que também é feita pela VUNESP, então caso você esteja prestando UNESP, ou FAMEMA, ou FAMARP, ou qualquer outra prova feita pela VUNESP, essa é uma sequência de vídeos que vale a pena você assistir. E o primeiro exercício que eu estou considerando como física é a questão 61, que na verdade é mais uma interpretação de gráfico, uma análise de unidade de medida, uma coisa um pouco mais geral, que o pessoal tem gostado bastante, pelo que tem aparecido por aqui. Da última vez que eu postei um vídeo sobre isso, pedi para o pessoal comentar se quisesse mais vídeos sobre interpretação de gráfico, e o pessoal disse que queria, então estou trazendo cada vez mais questões sobre isso aqui. Então, essa questão falava que o exame de espirometria consiste em medir o volume de ar que entra e sai dos pulmões. O gráfico apresenta o resultado de uma espirometria realizada durante uma manobra expiratória forçada, indicando o volume de ar expirado em função do tempo. Aí tem o gráfico de volume por tempo, volume em litros, o tempo em segundos. E aí tem uma curva estranha aí, que começa bem inclinada, e aí ela vai fazendo uma curvinha em direção a uma estabilização de volume, diríamos assim. Então o volume varia bastante no começo, e aí ela dá uma curvada para a direita, conforme o tempo vai passando, o volume vai ficando quase constante. Acho que essa é uma boa descrição do gráfico. Aí ele quer saber, né? O coeficiente angular da reta tangente à curva desse gráfico fornece, no instante correspondente ao ponto de tangência, o valor. Então, ele basicamente quer saber o que significa o coeficiente angular dessa reta nesse gráfico de volume por tempo. E aí, as opções são, na letra A velocidade do ar que sai dos pulmões em metros por segundo. Letra B, o volume de ar que ainda existe nos pulmões em litros. Letra C, a aceleração do ar que sai dos pulmões em metros por segundo ao quadrado. Letra D, o volume de ar já expirado em litros. E letra E, o fluxo de ar que sai dos pulmões em litros por segundo. Então, dificilmente vocês já tenham visto em física um gráfico de volume por tempo, né? Então, vamos fazer uma analogia com uma coisa que a gente vê com mais frequência, que são os gráficos da cinemática. Vamos supor que o nosso gráfico fosse de posição por tempo, de espaço por tempo. E aí eu vou fazer uma analogia um pouco forçada, porque aqui eu vou considerar retas, tá bom? Só para a gente entender o que a gente tem que pensar para a gente conseguir responder esse exercício. Então, vamos supor que a gente tivesse aí um gráfico de posição no eixo vertical por tempo no eixo horizontal. Posição normalmente é medida em metros e o tempo normalmente é medido em segundos. E aí eu desenhei como exemplo duas retas. Uma reta 1, que está um pouco menos inclinada, né? Ela está mais próxima do eixo do tempo, no sentido da inclinação, né? E uma mais inclinada, que está mais próxima do eixo das posições, que eu chamei de 2. O que a gente poderia dizer sobre essas retas? A gente poderia dizer que, como a 2 está mais inclinada, isso significa que a posição dela varia mais em um mesmo tempo comparado com a 1. Então, a 1 vai ter uma menor variação de posição quando eu estiver comparando em um mesmo intervalo de tempo com a reta 2. O que significa isso? Variar mais a posição quer dizer que está indo mais depressa, está indo mais rápido. E a inclinação da reta, se vocês lembrarem lá da matemática, ela significa exatamente esse coeficiente angular. Então, o coeficiente angular tem a ver com a inclinação. Nesse caso, a gente tem retas. No caso do exercício, a gente tem uma curvinha, mas aí para a gente analisar a inclinação dessa curvinha, é só a gente escolher um ponto e ver a reta tangente naquele ponto. Então, a reta que vai tocar apenas em um único ponto ali, que basicamente vai dizer o quão inclinada ela está naquele lugar que a gente está analisando. É mais ou menos a mesma ideia. A diferença é que numa reta a inclinação é sempre a mesma. No gráfico que a gente tem ali na questão, a inclinação vai dar uma mudada, porque ela é um pouco curvada, esse gráfico, né? Então, essa é a ideia. Como é que a gente faz a analogia? Aqui, no nosso gráfico de posição por tempo, a gente percebe que o 2 tem um maior coeficiente angular, tem uma maior inclinação, isso significa uma maior velocidade. Então, o coeficiente angular em um gráfico de posição por tempo significa velocidade. E aí, vamos pensar na unidade de medida. Ó, a posição é medida em metros, o tempo é medido em segundos, a velocidade é medida em metros por segundo. E aí, você percebe que é o eixo de pé dividido pelo eixo deitado. Metro é o eixo de pé, segundo é o eixo deitado. Percebe a relação entre as unidades de medida? Então, quando a gente faz isso no nosso gráfico, que é de volume de pé em litros por tempo no eixo deitado em segundos, o coeficiente angular vai ser medido em volume por tempo, em litros por segundo. E o que significa litros por segundo?
É a velocidade que sai dos pulmões em metros por segundo? Não, é litros por segundo, não tem nada de metro aí. É o volume de ar que ainda existe no pulmão em litros? Não, é litros por segundo. É o quanto o ar tá saindo. É tipo o tanto de litros mesmo que tá saindo da boca da pessoa conforme ela tá expirando, né? Ele falou que ela tava expirando, ela tava? É, expirando. Na letra C ele fala aceleração do ar que sai dos pulmões em metros por segundo ao quadrado. Não tem nada de metros, de novo, não tem metros. Letra D, o volume de ar já expirado em litros. Também não, é o quanto está saindo a cada segundo, não o total que já saiu. E aí, por fim, a única que sobrou é a letra E, que o coeficiente angular da reta vai fornecer o valor do fluxo de ar que sai dos pulmões em litros por segundo. E essa é a nossa resposta. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E logo logo a gente volta com o próximo exercício da Santa Casa 2023. Tchau, tchau!